Salve galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais uma Power Blast de Tudo de Vivência, aula fodástica do conteúdo mais lindo, mais tchutchuco, mais perfeito que existe nesse planeta, que é o conteúdo de biologia. Essa aula em especial, turma, eu confesso que me é muito cara, me é muito especial. Eu sou apaixonado por esse sistema que a gente vai discutir hoje, que é o que a gente chama de sistema endócrino. Por que eu gosto muito desse sistema? Tem muito a ver com a própria noção da função que esse organismo tem, ou perdão, gente, organismo não, sistema tem, que é a ideia de controle. Nossa, professor, você é alucinado com a noção de controlar as coisas? Não, eu não sou alucinado com a noção de controlar as coisas. Na verdade, eu acho que o acaso é uma das coisas mais interessantes que a vida nos propicia. Mas eu gosto de estudar e entender como esse sistema atua no controle do nosso organismo. Na prática, o sistema endócrino associado ao sistema nervoso será responsável pelo controle das nossas ações, responsáveis pelos processos que ocorrem no nosso organismo. São os dois sistemas que controlam quem nós somos, né? Que desempenham uma série de funções no sentido de controlar. E aí eu sou fascinado por entender como esse controle se dá. Não na ideia do controle em si, mas saber como é que o processo funciona. Uma das características marcantes quando a gente discute sistema endócrino, a gente precisa de entender a relevância desse termo aqui, ó, hormônios. Sistema endócrino é um sistema que lida com hormônios, por meio de glândulas, nós vamos discutir daqui a pouquinho, tá certo? Então nós temos os hormônios atuando por meio do sistema endócrino. E aí o que a gente precisa de saber? A gente precisa estabelecer um conceito para o que é hormônio, né? Que a gente com certeza vocês já ouviram falar bastante sobre. Inclusive, existem alguns hormônios que são bem famosos. Por exemplo, testosterona, estradiol ou estrogênio, progesterona, dopamina, adrenalina. E eu poderia aqui, turma, pegar um arquivo e ler centenas de milhares dos mais diferentes tipos de hormônio. Aliás, já digo aqui, o sistema endócrino que nós discutimos aqui é um sistema endócrino muito simplificado. Se vocês tiverem a oportunidade de se aprofundar dentro do sistema endócrino, dependendo da carreira que vocês escolherem, que envolve um estudo mais aprofundado do funcionamento do sistema endócrino humano, vocês vão descobrir, inclusive, que vários órgãos apresentam porções endócrinas, como o coração, o estômago, os rins. Então, ele é um sistema muito fodástico, muito amplo. A gente não precisa de estudar nessa amplitude toda. A gente pode fazer um recorte mais preciso, que ele vai ser muito mais eficiente, muito mais feliz no que a gente precisa de discutir. Estabelecer aqui a definição dos hormônios, sinalizadores químicos que atuam de forma ampla no organismo. O que eu quero dizer com essa noção de forma ampla? Cuidado com isso aqui, tá? Presta atenção nessa minha explicação aqui, ó. Quando eu trago essa noção de forma ampla, é porque normalmente os hormônios têm uma atuação sistêmica. O que eu quero dizer com isso? Uma vez que eles são liberados na corrente sanguínea, eles podem atuar em várias partes diferentes do meu organismo. No entanto, por via de regra, os hormônios eles têm um alvo específico, geralmente é um outro órgão. A presença dele desencadeia um outro órgão a funcionar, um outro órgão a desempenhar uma função. Nós temos hormônios, no entanto, que têm de fato, não tem um órgão em específico, eles têm uma gama ampla, muito ampla de atuação. O fato é que são sinalizadores químicos. A natureza do hormônio normalmente pode ser dividida em duas. A gente diz que existem hormônios de natureza peptídica, ok? Peptídeo, a gente tem que lembrar que são aminoácidos. Aliás, eu nem vou colocar peptídico, eu vou dizer que existem hormônios que são aminoácidos. Em alguns casos, eles são mais amplos que aminoácidos, tá certo? Eles avançam um pouco mais, se transformam em verdadeiras proteínas, tá ok? E eu tenho hormônios de natureza proveniente dos esteroides. Por que eu estou trazendo isso aqui para a nossa discussão? A origem, o grupo ao qual o hormônio pertence, identifica se ele será ou não solúvel em água. Não que você precise de conhecer a natureza de todos os hormônios que você tem no corpo. Não, não é isso. Eu estou trazendo essa informação para a gente começar a perceber como é que estas substâncias desencadeiam diversas funções diferentes no nosso organismo. Ok?
Dito isso, eu trago para vocês a composição do sistema endócrino. E qual é a principal composição do sistema endócrino? Vocês já assistiram a nossa aula de sistema epitelial, perdão, não de sistema epitelial, de tecido epitelial. E lá eu apresentei o conceito de glândulas endócrinas. O que são as glândulas endócrinas? São aquelas glândulas que secretam substâncias não por meio de tubos, mas diretamente na corrente sanguínea. Todas as substâncias que são liberadas por glândulas endócrinas sempre recebem o título de hormônios. Vou repetir essa frase. Todas as substâncias liberadas por glândulas endócrinas recebem o título de hormônios. E aqui eu coloquei alguns exemplos de glândulas endócrinas. A hipófise, a tireoide, uma porção do pâncreas, porque o pâncreas ele tem tanto uma função endócrina quanto uma função exócrina, os ovários, os testículos, o timo, a paratireoide, as suprarrenais, são várias glândulas diferentes. Você precisa de memorizar todas essas glândulas? Não, você não precisa de memorizar todas essas glândulas. Na verdade, a nossa dinâmica para entender o funcionamento do sistema endócrino será numa perspectiva de estudo de caso. Eu vou apresentar para vocês casos como o sistema endócrino pode atuar no nosso organismo. Inclusive, indicando para vocês como é que um hormônio pode atuar. Às vezes, a presença de um hormônio estimula um processo. Às vezes, é justamente a ausência desse hormônio que pode desencadear um processo. A gente vai chamar muito isso, a gente vai usar isso bastante, a ideia de feedback. Muito parecido com o que a gente discute, com o que a gente pensa quando a gente analisa, por exemplo, o ciclo menstrual. O ciclo menstrual é um grande estudo de caso que a gente viu lá na aula de sistema reprodutor feminino. Mas ele é um excelente estudo de caso para como funciona o sistema endócrino. A presença pode estimular, a presença pode inibir algum processo. A ausência pode estimular, a ausência pode inibir algum processo. Você não precisará de forma alguma de memorizar todos os hormônios que existem no corpo, perdão, ou saber o que cada hormônio faz. Mas tem alguns que são interessantes. O próprio ciclo menstrual, desculpa gente, deu uma engasgada forte aqui. O próprio ciclo menstrual, ou então o que eu vou usar de exemplo, que é um ótimo exemplo para a gente também, a ação da insulina e do glucagon. Vou fazer minha mágica, vou trocar o nosso quadro e aí eu vou apresentar para vocês estudos de casos desses hormônios. Espera só um pouquinho que a gente já está de volta. Muito bem, galera, mágica feita, vamos lá, né? Estamos aqui dando continuidade ao sistema endócrino. Estou trazendo 2 estudos de caso aqui para a gente, tá? Um que está associado ao controle da glicemia, né? O que a gente quer dizer quando a gente encontra essa expressão? Glicemia diz respeito a quê? A glicose no sangue, ok? Quando a gente usa essa expressão glicemia, a gente está falando sobre isso, sobre a concentração de açúcar, de glicose no nosso sangue. E um outro sobre a regulação do íon cálcio. Esse Ca aqui é para sinalizar a presença, a ação desse sal mineral, o cálcio, que a gente precisa tanto no nosso organismo. Primeiro nós vamos discutir então a regulação da glicemia. E aí aqui para a gente discutir isso eu já estou trazendo 2 hormônios. Esses 2 hormônios são produzidos pela porção endócrina do pâncreas. Um é a insulina, talvez um hormônio muito famoso, imagino que vocês provavelmente já ouviram falar. A gente tem algum conhecimento acerca da insulina, principalmente por conta da diabetes, né, que é uma doença muito comum, que cada vez mais e mais pessoas estão familiarizando-se com elas, né? Inclusive esse ano, uma curiosidade, né, esse ano de 2021 se comemora 100 anos da descoberta da insulina, né? Esse ano está se completando, o ano de 2021, está se completando 100 anos que a gente conhece a existência desse hormônio. Mas um outro hormônio que é tão importante quanto ela, mas a gente não ouve falar tanto dele, porque é difícil uma pessoa ter uma desregulação nesse hormônio, é o glucagon. Em alguma escala, eles parecem hormônios que atuam de forma antagônica. Porque enquanto a insulina ela promove a entrada de glicose para o interior da célula, né? Ela estimula que a glicose entre para a célula, o glucagon ele tende a arrancar a glicose, né? Mas não é tão simples assim, não é arrancar de fato a glicose, não. Para a gente entender um pouquinho disso aqui, a gente precisa de considerar um pouquinho como é que funciona o nosso organismo. E para a gente entender o mecanismo, eu vou lançar a mão desse gráfico que eu ilustrei aqui para vocês.
tá? Esse gráfico, reparem que eu estou trabalhando com uma noção de tempo e de glicemia, joia? A gente já sabe que glicemia é a glicose no sangue, certinho? Muito bem. O que está acontecendo aqui? Notem que está tendo variação na concentração de açúcar no meu sangue. Num primeiro momento, minha concentração de açúcar ela se encontra relativamente baixa. Como é que eu poderia explicar esse ponto 1? Né? Esse ponto 1 aqui, aliás, um pouquinho antes desse ponto 1 aqui, né? O que estava acontecendo com esse indivíduo aqui, onde eu estou rabiscando aqui de roxo? Já tinha algum tempo que ele não se alimentava, já tinha algum tempo que ele estava de jejum. Vamos usar como exemplo aqui que ele estava dormindo, ele teve 8 horas completas de sono. Ao longo dessa longa dormida que ele deu, como ele não ingeriu o alimento, é de se esperar que a concentração de açúcar no corpo dele esteja baixa, né? Justamente porque ele está há muito tempo sem se alimentar. A partir do ponto 1, que está um pouquinho deslocado, ele não está necessariamente em cima de onde está o eixo da glicemia, eu estou tendo a liberação de açúcar no sangue, ok? Por que está ocorrendo essa liberação de açúcar no sangue? Ele se alimentou, então ele tomou café da manhã, ele comeu alguma coisa, né? Ele comeu alguma coisa, passou pelo processo digestório, foi quebrado e eventualmente essa glicose que estava presente no alimento dele, seja porque ele comeu um alimento rico em carboidratos simples, seja porque ele comeu um carboidrato rico em carboidratos complexos, o fato indiferente para nós aqui, é que esse açúcar chegou até a corrente sanguínea. Então notem que depois do ponto 1, o que começou a acontecer? Começou a haver um aumento na concentração do açúcar no sangue. E o corpo monitora esse aumento da concentração de açúcar no sangue. E a gente precisa desse açúcar, a gente precisa de glicose. Glicose é o principal combustível que o nosso corpo usa para poder funcionar. Repara que chega um determinado momento que ele atingiu um pico, um máximo da ação, da presença desse açúcar no sangue, dessa glicose no sangue, que eu marquei aqui como ponto 2. Depois desse ponto 2, notem o que acontece com a concentração de açúcar, ela diminui. Por que a concentração de açúcar diminuiu? Que houve a ação da insulina, houve a liberação da insulina por parte de quem? Por parte do pâncreas, que é a glândula responsável por produzir insulina. A insulina, então, é liberada na corrente sanguínea e ela vai fazer o quê? Ela vai fazer com que a glicose que está no sangue seja arremetida, seja colocada no interior da célula. Por que ela precisa ser mandada para lá? Ela precisa ser mandada para lá para que eu realize meu metabolismo energético, para que eu use a glicose como combustível necessário para poder funcionar de fato, certo? O que pode acontecer eventualmente é que boa parte dessa glicose ela não seja usada logo instantaneamente. Eu comi muito carboidrato, mas eu não estou fazendo uma atividade física muito intensa, eu não estou gastando muita energia. Então esse excedente de glicose, eventualmente, uma vez que ele está no interior da minha célula, em especiais células do músculo e células do fígado, conseguem ser convertidos, ao invés de glicose, eles conseguem se juntar e formar o que a gente chama de glicogênio. Formam uma reserva de carboidrato no nosso organismo, baseando em quê? Em eu juntar várias moléculas de glicose para sintetizar glicogênio. E esse glicogênio ele vai permanecer aonde? Ele vai permanecer armazenado no interior de músculos e do fígado. Porque eventualmente vai chegar uma hora, porque a gente não come o tempo todo, alguns até poderiam querer ficar se alimentando o tempo todo, né? Mas a gente não faz isso, vai chegar uma hora que a concentração de glicose pode querer começar a diminuir demais. A tendência seria que a concentração de glicose começasse a fazer isso aqui, ó, despencar cada vez mais. Mas eu não quero que ela faça isso. Por que eu não quero que ela faça isso? Porque a glicose é combustível e eu preciso desse combustível para poder funcionar corretamente. Por que ela não segue esse caminho, essa minha reta roxa que eu acabei de desenhar aqui para vocês? Porque entra em ação, e aí eu coloquei aqui no ponto 3, mas eu poderia até deslocar esse ponto 3 e vou trazer esse ponto 3 para cá, ó. Entra em ação, aqui nesse ponto 3 que eu estou fazendo aqui para vocês, entra em ação um hormônio chamado de glucagon. O que esse hormônio glucagon tem a propriedade de fazer? Ele tem a propriedade de chegar nas minhas células musculares e no meu fígado e arrancar o glicogênio do interior dessas células, quebrando ele, na verdade. Ele quebra o glicogênio, que é a união das várias moléculas de glicose, que só entraram na célula graças à ação da insulina, e devolve essa glicose aonde? Devolve essa glicose na minha corrente sanguínea, mantendo a minha glicemia estável.
Notem, então, que quando a gente está pensando na ação desses dois hormônios, notem como é que eles têm, em alguma escala, um aspecto de contradição, né? Um joga o açúcar para dentro da célula, o outro tira o açúcar de dentro da célula. Isso aqui eu estou fazendo uma ideia de simplificação. Eles não chegam a efetivamente atuar num sistema de feedback contrário, né, de feedback positivos ou negativos, de contradição. Isso não é o caso. Mas é só mesmo para a gente entender. Olha que massa! Isso tudo está sendo... O que é isso? É um processo que eu preciso para manter a homeostase, que eu preciso para manter o meu organismo funcionando. Eu preciso de ter açúcar no meu sangue, eu preciso de regular a minha glicemia. E eu vou fazer isso através de quem? Através da insulina e através do glucagon. Ok? Um outro exemplo que eu trouxe aqui é tratando da regulação, deixa eu ficar do lado de cá que fica melhor, da regulação do cálcio. A regulação do cálcio aonde? Regulação do cálcio no meu organismo. Cálcio, provavelmente, turma, é o sal mineral mais importante para o nosso organismo. A gente precisa muito do cálcio no nosso organismo. Várias estruturas funcionam mediante a presença dessa substância. E a gente gosta, não melhor, né, nem gosta, a gente conta com uma reserva enorme de cálcio no nosso organismo, que são os ossos. Boa parte do nosso cálcio, para ser mais preciso, 99% do cálcio que a gente tem no nosso organismo, está armazenado justamente nos ossos. É o principal sal mineral que a gente tem no nosso organismo. Só que eu preciso do cálcio não apenas nos meus ossos, eu preciso do cálcio em outros lugares. E eu estou trazendo aqui dois hormônios para explicar um dos mecanismos que o nosso corpo tem para regular a concentração de cálcio no sangue. Um hormônio chamado calcitonina. Esse hormônio calcitonina é produzido por uma glândula que se encontra aqui no nosso pescoço, chamada de tireoide. E o outro hormônio, chamado de paratormônio. Esse paratormônio, literalmente, é o hormônio da paratireoide. Para vem do grego, quer dizer atrás. A paratireoide encontra-se localizada atrás da tireoide. A tireoide está aqui, tá certo? Atrás da tireoide, a gente encontra a paratireoide. E aí, dos hormônios que a paratireoide produz é o paratormônio. Notem que aqui a gente já nota uma certa contradição, né? Uma certa contradição, não. Pode-se dizer contradição, sim. São efeitos contrários. A calcitonina, ela estimula que o cálcio do sangue se deposite nos ossos, enquanto que o paratormônio remove cálcio dos ossos, deixando eles na corrente sanguínea. O que é que o nosso corpo, quando é que o nosso corpo vai lançar a mão desses dois hormônios? Por exemplo, numa perspectiva de potencializar o processo de coagulação do nosso sangue. Para que haja coagulação do nosso sangue, a gente precisa do elemento químico cálcio. A gente tem que ter cálcio na nossa corrente sanguínea. Se a concentração de cálcio estiver muito baixa, um dos mecanismos que o nosso corpo pode usar para justamente regular é, por exemplo, estimular a liberação do paratormônio, removendo esse cálcio do sangue e deixando ele disponível na corrente sanguínea para estimular o processo de coagulação. Passado esse efeito, ele pode interromper a presença do paratormônio e liberar e depois estimular a presença de calcitonina, justamente para promover a ação da deposição desse cálcio que está disponível no nosso sangue. Esse hormônio aqui ele é tão foda, e olha que interessante a gente perceber como é que os hormônios têm uma atuação sistêmica, que quando ele é liberado na corrente sanguínea, ele inclusive estimula uma maior absorção desse elemento e de alguns outros, como fósforo e vitaminas, no nosso intestino. Notem como os hormônios têm uma ação muito ampla. Quando a gente discute sistema endócrino, turma, as ações, as possibilidades, a extensão do poder desse hormônio desse sistema é simplesmente enorme. Na aula de hoje, eu quis mostrar para vocês a ideia central que esse sistema envolve e alguns exemplos da ação deles. Tem vários outros que a gente pode explorar nos nossos exercícios e a gente pode aprofundar bastante depois, em outro momento, essas discussões. Por hoje é só, fiquem bem, tudo de bom para vocês e até o nosso próximo encontro. Falou, até mais!